Olá pessoal, então voltamos aqui. Artigo 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de moras e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, números e periodicidade das prestações, soma total a pagar com e sem financiamento. Nós temos aqui mais uma vez a contemplação ao direito geral de informação do consumidor. Não são só esses elementos do contrato que devem ser informados ao consumidor, mas todos os elementos, lembrando aqui o que diz o artigo 46, que o consumidor não estará obrigado pelo contrato de consumo, se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio sobre as disposições contratuais. Então, é essencial o direito à informação, até para garantir que haja uma contratação com liberdade por parte do consumidor, que ele seja livre para contratar. Parágrafo 1º diz o seguinte: as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Então nós estamos aqui diante de uma situação de consumo que envolva a outorga de crédito e a limitação da multa de mora sobre a prestação, não é sobre o valor total do contrato. Então, a multa de mora era 10%, mas foi alterado em 96 em razão da mudança do quadro econômico brasileiro. Nós tínhamos um quadro de inflação gigantesco antes disso. Depois desta estabilização, digamos assim, da inflação, nós tivemos aí esta lei 9.298 de 96, alterando esse dispositivo e reduzindo a multa de 10% para 2% nos casos que envolvam a outorga de crédito. Parágrafo 2º diz o seguinte: nos contratos do sistema, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, toda vez que nós temos um financiamento, um empréstimo, o consumidor tem um financiamento, um empréstimo, e ele quitar antecipadamente, ele deve ter abatimento proporcional dos juros e de demais acréscimos incidentes sobre esse contrato. Recentemente até fiz um vídeo sobre a situação em que o mutuário contrata um seguro nos contratos de financiamento de imóvel, seguro sobre imóvel, ou ainda quando, até num financiamento, num empréstimo pessoal, o consumidor contrata um seguro de vida. Quando ele quita antecipadamente o empréstimo, ele tem direito de ter ressarcido proporcionalmente o valor antecipado pago a título de seguro, né? E normalmente isso é cobrado, embutido no financiamento, tá? Então atenção, quando vocês tiverem um cliente aí que quitam, ou vocês mesmos tiverem algum financiamento, um empréstimo que tem um seguro relacionado a esse contrato de empréstimo, havendo a quitação antecipada, vocês têm direito ao ressarcimento de parte do seguro pago. Por quê? Porque você está antecipando o prazo, o seguro cobre determinado prazo de financiamento, você está reduzindo esse prazo, então você tem direito à restituição proporcional do seguro também, não é só dos juros embutidos aí no contrato. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como na alienação fiduciária em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão do inadimplemento pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Olha só que interessante essa situação. Aqui nós estamos falando, tem que ter bastante atenção com isso, nós estamos falando de cláusula contratual. Então, a cláusula é abusiva,
que estabeleça a perda total das prestações pagas. Imagina, o consumidor fez um determinado contrato de financiamento de um veículo ou de um imóvel, e ali naquele contrato está dizendo o seguinte: olha, se houver a resolução do contrato por inadimplemento e houver a retomada do produto alienado, todo o valor que você pagou será perdido em favor do fornecedor. Essa cláusula é nula. Há situações em que o consumidor adquire um determinado bem, isso acontece muito com veículos, e faz um financiamento, alienação fiduciária, garantia, e ele deixa de pagar as prestações, continua utilizando o bem e o bem acaba se desvalorizando. Então, o que acontece nessa situação? Muitas vezes as parcelas pagas pelo consumidor foram muito poucas, né? E ele usou o veículo por um bom tempo e ainda houve uma desvalorização do veículo. Por exemplo, se você tirar um veículo 0 km, só de sair da garagem, do estacionamento da concessionária, ele já perde valor, a gente sabe disso. E aí como é que fica essa situação? Perde todo o valor pago? É possível que perca, né? Não é possível a estipulação no contrato nesse sentido, mas é possível que no caso do contrato, o consumidor de fato perca todas as parcelas pagas se o valor pago é insignificante ou é pequeno ou é menor do que o prejuízo causado pela desvalorização do veículo e o benefício tido pelo consumidor com a utilização desse veículo durante todo esse tempo em que ficou com ele, tá? Então atenção para isso. Aí nós temos no parágrafo 2º, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo será descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. É uma forma de proteção dos consórcios, dos sistemas de consórcio. Olha, atenção, porque os prejuízos causados, porque nós temos aqui duas relações, uma relação do consumidor com a administradora de consórcio e uma relação do consumidor com os demais consorciados, né? Então, é possível que cause prejuízo ao grupo? É possível. Mas, na maior parte das vezes, o consumidor é substituído. Então, cabe o ônus, jurisprudência do STJ, cabe à administradora demonstrar o prejuízo efetivamente causado pelo consumidor. Além disso, nós temos outra situação com relação à taxa de administração. Existe um decreto 70.951 de 72, que ele diz o seguinte, que a taxa de administração será de 12% nos consórcios de bens de valores até 50 salários mínimos e de 10% naqueles que forem superiores a esse valor. Então a taxa de administração é de 10%. No entanto, o STJ já tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que é livre a estipulação da taxa de consórcio. Evidentemente que isso precisa ser informado previamente, de forma muito ampla e clara ao consumidor, sobre qual é a taxa de administração que aquela administradora do consórcio está cobrando. E ainda com relação ao consórcio, nós temos a questão do prazo de devolução dos valores pagos, né? Imagina, eu fiz um consórcio, paguei lá 50 parcelas por questões financeiras, era um consórcio de 100 parcelas por questões financeiras, não consegui continuar a pagar. Eu tenho direito à restituição. Evidentemente, o parágrafo 2º diz que se eu tiver utilizado bem, eu tenho que, essa vantagem econômica tem que ser oferida, e além disso eu teria que pagar os prejuízos ao grupo, o que será demonstrado, que é dever, o que é ônus da administradora demonstrar, como eu já falei. Mas eu tenho direito à restituição das parcelas pagas, descontado esses ônus da contratação, como eu coloquei. Qual é o prazo que eu tenho para receber isso?
a partir do momento que eu desisto e peço a restituição, por um bom tempo a jurisprudência vacilou e houve muita discussão em torno disso. Hoje o entendimento pacificado no STJ é que o consórcio tem a obrigação de fazer essa restituição até 30 dias após o encerramento do grupo. Se a partir daí ele não fizer, e aí então começa a contar juros sobre esse valor. Muito bem? Bom, gente, aqui nós terminamos então. Não, ainda não, tem aqui o parágrafo 3º que diz o seguinte: os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Não há nenhuma dificuldade de se compreender isso. Terminamos aqui as cláusulas abusivas e vamos entrar aqui na seção 3, que trata dos contratos de adesão. Artigo 54, caput diz o seguinte: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Bom, nós temos alguns contratos de consumo que são regulados, né? A ANS faz essa regulação com relação aos contratos de plano de saúde, SUSEP com relação aos contratos de seguro, enfim, existem uma série, né, inclusive de agências nacionais de consumo que estabelecem, que participam da elaboração desses contratos. A gente, quando nós contratamos, por exemplo, a energia elétrica, o contrato, as cláusulas contratuais, a regulação disso é feito pela agência competente, que é a ANEEL. Muito bem? Então, nesses casos, nós temos os contratos de adesão, que são aqueles que o consumidor não pode discutir e modificar substancialmente o seu conteúdo. É aquele contrato que já vem pronto, padronizado, ou do fornecedor, ou através desses órgãos competentes, ou estabelecido por esses órgãos competentes. Muito bem. O parágrafo 1º diz o seguinte: a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão no contrato. O que ela quer dizer com isso? O que o CDC quer dizer com isso? Que embora possa haver uma ou algumas cláusulas contratuais que são negociáveis, a inserção dessas cláusulas no formulário, por si só, não descaracteriza o contrato de adesão. O que descaracteriza o contrato de adesão? Se for possível ao consumidor discutir substancialmente o seu conteúdo. Muito bem? A mera inserção de cláusulas, portanto, não desfigura o contrato de adesão. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. O que quer dizer isso? Que admite-se cláusula de resolução do contrato, de término do contrato, antes do prazo previsto para o seu fim. É possível? Sim, é possível essa cláusula, desde que a opção caiba ao consumidor e não ao fornecedor. E aqui faz uma ressalva para se observar aquilo que a gente já falou sobre os consórcios, né? Sobre o consumidor ressarcir os prejuízos causados e a vantagem oferida com a utilização do bem. Aqui está dizendo que deve ser observado essa disposição, deve ser observada essa disposição. Parágrafo 3º. Nos contratos de adesão escritos serão redigidos os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Então, mais uma vez o CDC contemplando o direito à informação, o direito, o dever geral de informação que é atribuído ao fornecedor. Mais uma vez eu lembro para vocês sobre o que está disposto no artigo 46,
que o consumidor não ficará obrigado pelo contrato se ele não tiver conhecimento do seu conteúdo e alcance. E é interessante a inserção aqui do tamanho 12, né, do corpo 12, porque não faz referência à fonte. E nós temos fontes que são símbolos, né? Então, e outras fontes que são muito menores. Pegar, por exemplo, se compararmos a Times e a Arial, nós já veremos que a Times é menor do que a Arial, a fonte, né? Então, ficou meio sem sentido esse corpo 12 aqui. Mas muito bem, está aí. E por fim, para terminarmos aqui o estudo do direito do consumidor, mais uma vez contemplando o dever geral de informação e o direito do consumidor à ampla informação, o parágrafo 4º diz: as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Interessante essa disposição para que o consumidor tenha conhecimento dessas cláusulas que limitem eventuais direitos seus. E é preciso que ele tome conhecimento prévio disso, e não após a contratação, não basta a inserção. Aliás, interessante, tem decisão do STJ dizendo que simplesmente colocar em negrito a cláusula que limita direitos do consumidor no meio do formulário, lá no meio de um monte de outras cláusulas, não é suficiente para alertá-lo de que ali existe uma limitação de direito seu, né? Então, considerada essa disposição como abusiva pelo STJ. Pessoal, muito bem, assim nós encerramos o estudo de toda a parte material do CDC que nos cabia neste semestre. Muito bem? Até mais!